Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Sobre as famílias numerosas. Dar à luz é de fato ser luz nas trevas. Ficamos muito confusos e perdidos, e isto não é novidade nesta igreja pós-conciliar, quando pensamos em como formar uma família católica. É quase que uma afronta, um escândalo mesmo hoje em dia, alguém que queira ter uma família numerosa, com muitos filhos. E os argumentos são inúmeros. Não pode o rico, não pode o remediado, não pode o pobre. E ai de quem acha que pode. Desperta a gigantesca fúria de pessoas. Haja paciência para ter um monte de filhos. Deve ser um caos uma família enorme. Não, não é. É movimentada, divertida, variada, harmoniosa, mesmo com adolescentes turbulentos que podem ser por vezes um tanto ingratos por falta de compreensão. E a conversa à mesa substitui com vantagem a vida dos outros que as famílias modernas frequentemente vão buscar nas novelas por falta de conteúdo de sua própria vida familiar. Há irmãos e irmãs de todas as idades, para todas as ajudas, com quem se tem que dividir o quarto, as roupas, os brinquedos, o pote de sorvete e a janela do carro, e sem brigar. Estamos vivendo numa sociedade tão contrária ao evangelho da vida que muitos católicos, e especialmente as mulheres católicas, não conseguem compreender os princípios mais elementares do plano de Deus para a família. A mulher que todo mês toma a pílula não precisa se justificar frente a ninguém. Parece que tomar pílula se tornou sinônimo de responsável. E a mulher que decide ser mãe, e especialmente ser mãe de muitos filhos, é sem piedade chamada de irresponsável. Todas as palavras usadas para se referir à gravidez são negativas. Risco de gravidez, suspeita de gravidez, fantasma da gravidez, perigo da gravidez, deslize da gravidez, erro da gravidez e etc. Ficar grávida parece a maior loucura, uma verdadeira insensatez, uma barbárie, um ato contra o planeta. E quando se tem um filho no colo e se espera outro, aí a mulher deve ser tida como louca. Escutamos de católicos frases como: a igreja não deixa usar pílula, como se a igreja fosse uma mãe autoritária que vive no mundo da lua e não sabe da realidade e das responsabilidades de se criar um filho. Não se trata de obedecer a uma lei arbitrária, e sim compreender que Deus, quando criou o homem e a mulher e o chamou à união conjugal, lhes deu limites que são facilmente reconhecidos quando ambos aceitam que são criaturas, que devem servir ao Criador e que nisso está a sua autêntica felicidade. Mas quantos querem de fato agradar a Deus? Quantos estão dispostos a fazer sacrifícios pelo bem maior de uma família numerosa? Quantas de fato vivem a paternidade como um presente? Mais do que nunca, dar à luz é de fato ser luz nas trevas. Logo que um casal acolhe a vida e a família numerosa como uma grande dádiva, são cobertos de perguntas sobre a sua condição para ter quantos filhos. Mas a realidade, na verdade, é que não se tem condição, mas se cria a condição. Dizem os sábios deste mundo que é preciso ter condição financeira para ter tantos filhos. Viver custa. E, no entanto, quantos destes cogitam viver numa casa mais simples, ou ter menos conforto material para dar lugar a mais uma vida? No entanto, o casal católico deveria estar disposto a este sacrifício, essa renúncia, se for necessário, para dar lugar a mais uma vida. A vida é que foi redimida por Cristo, não o sapato do shopping, não a roupa da moda, não um carro novo, não uma casa na praia.
É preciso ter em mente que nesta terra a santificação dos esposos passa sim pelas provações que a família atravessa e não pelas comodidades, prazeres e luxos vividos. Contrariando a apostasia da sociedade atual, de condenar a qualquer um que queira gerar filhos, a Igreja é porta-voz de Deus ao proclamar: não tenham medo da quantidade dos seus filhos e filhas. Pelo contrário, reze a providência para eles, para que vocês possam criá-los e educá-los em seus benefícios e para a glória da sua pátria aqui na terra e aquela do céu. Quantos casais precisam urgentemente de escutar essas palavras? Em meio a uma cultura de morte que promove o aborto e a manipulação genética, a libertinagem sexual e a fecundação in vitro, as famílias numerosas e abertas à vida são sinal de esperança para um novo e melhor futuro. As autoridades não apoiam iniciativa social nenhuma que queira ajudar as mulheres que querem ser mães. Todas as facilidades para as que queiram abortar e matar a seus filhos no seio materno, não há igualdade de oportunidades. Os que matam têm melhor cobertura dos que os que produzem vida. Gerar e educar uma vida humana é o ato que Deus confiou ao casal. É um grande dom que Satanás, homicida desde o princípio, quer arrancar dos nossos corações. A família católica está no centro deste jogo. Ou ela se abre para o plano de Deus, ou Satanás, com suas armadilhas, vai pouco a pouco tomando conta do nosso coração. Precisamos de casais que façam tudo o que esteja ao seu alcance para ter filhos e não para evitá-los. Os casais católicos devem querer sair desta forma de viver a sexualidade que não lhes permite viver o plano de Deus. A consequência da mentalidade contraceptiva não poderia ser outra: famílias cada vez menores e dilaceradas pelo divórcio. A geração e o cuidado da prole não são somente um direito natural da família, mas algo que se enquadra no próprio projeto de Deus e, por isso, um dever. Com efeito, mesmo que em algumas circunstâncias surjam dificuldades, a graça de poder transmitir a vida não pode ser sobrepujada por questões banais e de ordem materialista. As famílias numerosas agem conforme a regra única do amor, aquela que opera dentro do bom senso e da reta conduta cristã, abrindo-se generosamente ao dom da criação. Temos exemplos boníssimos de casais que abandonaram-se à providência divina e contribuíram assim para o desenvolvimento saudável de seus filhos, dentro de um lar agraciado pela presença do pai, da mãe e dos primeiros amigos, os irmãos. Quando existe a confiança no auxílio da graça, existe também a confiança mútua do marido e da mulher, a busca pela unidade e a consumação desta união numa só carne. União indissolúvel que nenhuma lei pode cancelar. A geração de um novo filho é, pois, a mais genuína expressão do amor a Deus, fato que, num momento de profunda angústia, levou Raquel a implorar a seu marido: dá-me filhos, senão morro. Gênesis 31. É o cumprimento do mandato divino: sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28. No dia 20 de janeiro de 1958, o Papa Pio XII dirigiu a palavra a um grupo de dirigentes e membros da Federação Nacional Italiana das Associações de Famílias Numerosas. Disse o Papa: as famílias numerosas são os mais belos ramalhetes do jardim da Igreja. Nelas, como em terreno propício, floresce a alegria e amadurece a santidade. Qualquer núcleo familiar, mesmo o mais restrito, é, nas intenções de Deus,
um oásis de serenidade espiritual. Existe, porém, profunda diferença no lar em que o número de crianças não ultrapassa ao do filho único. Essa intimidade serena, que tem um valor de vida, traz em si qualquer coisa de melancólico e pálido. É de duração mais breve, talvez mais incerta, muitas vezes perturbada por temores e remorsos secretos. Outra é, pelo contrário, a serenidade de espírito dos pais cercados por uma vigorosa florescência de vidas jovens. A alegria, o fruto da bênção superabundante de Deus, se manifesta de 1000 modos, com constância estável e segura. Sobre a fronte desses pais e mães, mesmo quando carregada de cuidados, não há traço desta sombra interior reveladora de inquietações, de consciência ou de temor, de uma irreparável volta à solidão. Sua juventude parece nunca ter fim, enquanto dura no lar o perfume dos berços, enquanto nas paredes da casa ressoam as vozes dos filhos e dos netos. As fadigas multiplicadas, os sacrifícios redobrados e as renúncias às distrações dispendiosas são largamente recompensadas, mesmo aqui na terra, pelo mundo inesgotável de afetos e de doces esperanças que lhes invadem o coração, sem todavia oprimi-lo ou cansá-lo. E as esperanças se transformam, em breve em realidade, quando a filha mais velha já começa a ajudar a mãe a cuidar do mais novo. Quando o filho mais velho volta para a casa radiante pela primeira vez com seu primeiro salário. Esse dia entre todos será abençoado de modo especial pelos pais, que veem para sempre afastado o espectro de uma velhice miserável e sentem a segurança da recompensa de seus sacrifícios. Fonte, a locução de Papa Pio XII sobre as famílias numerosas, 20 de janeiro de 1958. Ninguém pode hoje infundir mais esperança em nossa sociedade do que aquelas famílias que se abrem à vida e formam uma família numerosa. Deles é o futuro. E os quais são capazes hoje de realizar esta proeza? Somente aqueles que acreditam firmemente em Deus e na vida eterna. Para alguém que não acredite em Deus nem na vida eterna, um filho mais é um obstáculo para a própria felicidade, é alguém que deve tirar o bem-estar. Muitos enfrentam diariamente a curiosidade, o desrespeito, as gozações, os cochichos e os comentários de tanta gente que só pelo fato de se ter muitos filhos acham que têm o direito adquirido de dar a sua opinião a respeito daquilo que é tão sagrado para nós, católicos. Já ouvi pouco tempo atrás um demente perguntar a uma mãe católica de muitos filhos se ela, por ter tantos filhos, não se importava com o meio ambiente. Perguntam, irônica e desrespeitosamente, se não tem televisão em casa, se não tem algum hobby e etc. As piadas são muitas. Essas famílias católicas numerosas ouvem que são ignorantes, que são irresponsáveis, se veem como que obrigadas a dar explicações financeiras a estranhos. Essa família é frequentemente olhada com desdém. Médicos que sugerem discretamente que se abortasse em determinadas situações, que não se engravide mais, que pode ser muito perigoso. Perguntam com frequência se tem tantos filhos, são do mesmo casamento, ou do mesmo marido ou esposa. Dizem que são gente demais para uma mesma família. Eu pergunto, gente demais? Pode o céu ser povoado demais? Nunca foi e não é importante a opinião do mundo para se escolher o sacrifício de gerar muitos filhos. A opinião das pessoas, sejam elogiadas ou desabonadoras, são irrelevantes para nós católicos. O foco de todo católico, católica, todo casal católico, sempre foi e sempre será nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é fazer a vontade de Deus.
e fazer a vontade de Deus na finalidade própria do matrimônio, a procriação dos filhos. Apesar das inúmeras dificuldades, apesar da sociedade anticristã, apesar do custo, apesar do mundo, chegou-se ao ponto de acusarem católicos com muitos filhos de procriarem como coelhos. Isso é triste. Jamais deveríamos sequer ousar comparar uma senhora, esposa e mãe católica a um animal irracional. Pense na reação dos pais de família se porventura fossem comparados a asnos por trabalharem demais. Ou se pobres, moradores de rua, fossem chamados de ratos por viverem maltrapilhos. A comparação é vulgar e denigre o alvo das críticas. É um desrespeito. É, pura e simplesmente, falta de caridade. Evidentemente, os neoconservadores, aquele tipo de católico aparentemente esclarecidíssimo, obedientíssimo, fidelíssimo, porém covarde e cheio de respeito humano, vão defender essas palavras. Vamos, os verdadeiros católicos, defender aquilo que a Igreja sempre ensinou. Dizem estes acatólicos, conservadores, entre aspas, ainda o absurdo que a Igreja dá muitos meios lícitos para limitar a procriação. A isso quero dizer, o planejamento familiar que a doutrina católica lhe recomenda é: tenham muitos filhos. Dizem para não julgarmos o homossexual que busca a Deus, afinal, quem somos nós para julgar? Mas uma mãe de 7 filhos e grávida do 8º, que confia na providência deste mesmo Deus, é acusada, julgada e chamada de irresponsável. Esses falsos católicos, hereges infiltrados no seio da Santa Igreja para perder as almas para Satanás, nos jogam aos leões da ONU, na nova ordem mundial da maçonaria. Esses que nos rodeiam, procurando nos devorar. Mas tenho algo a dizer às tantas mães e pais de famílias numerosas, companheiras e companheiros da capela, cujos abençoados bancos mal comportam tantas famílias. Com 3, 4, 5, 6, 7, 10 filhos. E todos muito bem cuidados. E que coisa linda! Aos casais discriminados por terem tido partos cesáreas múltiplos, às mães que têm filhos apesar da contestação e reprovação da família, da sociedade e, lamentavelmente, de setores liberais, modernistas e heréticos da Igreja. A estes eu digo: corramos ao abraço da cruz. Tantas mulheres cristãs foram entregues aos leões. Não sejamos nós a fugir da cruz. Adiante, povoemos esta terra com santos sacerdotes, pais e mães de famílias católicas, e o céu com santos, pois o céu é o prêmio, já dizia Santa Teresinha. Não se preocupem com as discriminações. Hajam como a mulher forte do Evangelho, figura de Nossa Senhora. São Paulo diz que não se importa com o juízo do mundo, mas sim com o juízo de Deus. Continuem firmes na fé, pois eu mesmo serei vossa recompensa imensamente grande, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos felizes e eduquemos nossos filhos e filhas na santa religião católica, cuja doutrina moral e costumes é imutável. São tempos de perseguição, os dias são maus, mas, no fim, o coração imaculado de Maria triunfará. Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1917. A mulher que decide ser mãe, a mãe de muitos filhos, deve ser louvada como corajosa, no sentido mais nobre da palavra. Ela foi corajosa porque decidiu, entre tantas opiniões contrárias, seguir a voz de Deus, e terá sua recompensa por isso. Como a mãe dos Macabeus,
que ela seja recompensada quando ver seus filhos sendo mártires para a glória de Deus, pois soube educá-los não para este mundo que passa, mas para a eternidade. Que Deus abençoe a todas as bravas mulheres que pautam sua vida pelo exemplo e na vontade de Cristo, e que vejamos os bisnetos de nossos filhos e a derrota dos inimigos da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,